Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar das Crônicas do Fantasma, a Era de Ouro dos Quadrinhos, volume 1, publicação da editora Mitos, que vem ainda com outras séries do Espírito que Anda. Tem até alguns especiais que vão sair aí em capa dura, algo mais luxuoso, outras edições aí mais humildes, né, no sentido de serem mais baratas. E nós temos aqui essa nova série do Fantasma, retomando a publicação do Espírito que Anda aqui no Brasil. Salvo engano, a última editora a lançar foi a editora Pixel. Eu até resenhei algumas edições da Pixel aqui no canal Central HQs. De qualquer forma, nós temos uma publicação que saiu no formato aí entre o americano e o formatinho, um bom acabamento gráfico, verniz aqui na capa e na contracapa, conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco, a edição custa R$ 26,90, mas dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Publicação que é escrita pelo Lee Falk, que é o criador do Fantasma e também do Mandrake. Conta com os desenhos do Ray Moore e também do Wilson McCoy. O que é interessante, galera, é que o Fantasma ele foi criado lá no ano de 1936 e ele saía nas tirinhas de jornais semanais, depois dominicais, saía em preto e branco, saía também em colorido. Essa edição ela vai compilar as publicações do final dos anos 30 e início dos anos 40. E você tem que ter a ideia de que há uma adaptação para os quadrinhos, porque como eu disse, ele saiu em tiras e agora você tem aqui uma publicação no formato de histórias em quadrinhos. Além disso, galera, o Fantasma ele chegou no Brasil exatamente no mesmo ano da sua criação, também saindo em tirinhas de jornais. Depois passou para algumas revistas e também daquele O Gibi, que era da editora Globo, né? Acho que não se chamava editora Globo ainda. Mas de qualquer forma, foi uma publicação que fez muito sucesso no Brasil, passou por diversas editoras. E para vocês terem uma ideia do quanto o Fantasma vendia aqui no Brasil, além das histórias americanas, tinha uma produção nacional de histórias do Fantasma. Olha que foda! Além de outros países que também produziam as histórias, assim como a Disney, né? Que tem na Noruega, se não me engano, na Itália, que produz as publicações em quadrinhos da Disney. Então, vendia tanto que eles não conseguiam ter a quantidade suficiente de histórias. Então, pegava dos Estados Unidos, tinha produção nacional, pegava lá da Suécia. Então, foi um personagem que realmente foi muito marcante no universo dos quadrinhos, até porque ele representa a transição entre os personagens pulp para os super-heróis. Porque basicamente ele começou a utilizar os colantes, a máscara, onde os olhos não apareciam. Isso serviu muito fortemente para influenciar os super-heróis, assim como foi o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, Capitão América, que surgiram poucos anos depois. Então ele realmente é um personagem muito importante, ganhou adaptação cinematográfica no ano de 1996, além do fato de diversos artistas famosos terem passado pelo personagem, como Don Newton, Diabaro, Peter David, Tom DeFalco, Chuck Dixon. Ele também foi publicado pela editora DC Comics, pela Marvel. As publicações aqui no Brasil também foram vastas, passando pelas mais diversas editoras. E aqui, galera, nós temos algumas compilações de edições, algumas inéditas que até então não haviam saído aqui no Brasil e outras que lá atrás saíram por alguma editora. As histórias, obviamente, elas precisam ser lidas dentro de um contexto. É o início das histórias em quadrinhos, a era de ouro dos super-heróis. Então, as histórias elas são muito criativas, mas eles carregam aquele ar mais de inocência, uma coisinha um pouco mais boba para os dias de hoje. As tramas, elas não são complexas. Inclusive, a arte do Ray Moore e do Wilson McCoy, que era assistente dele, são muito boas para a época. Claro que ainda existiam desenhistas que tinham um alto nível, né, artístico, como por exemplo Hal Foster, você tinha o Alex Raymond, né, que realmente eram caras diferenciados. Mas a arte que você vê dentro dessas publicações aqui mais antigas, da Era de Ouro do Fantasma, elas se assemelham muito na qualidade ali das publicações do Superman, do Batman,
da Mulher Maravilha, do próprio Capitão América, entre outros personagens. Então, a narrativa, ela não chega a ser algo que vai te espantar e nada do tipo. Nós estamos falando de algo lá publicado na década de 30, o início de tudo. Mas ainda assim, galera, são histórias divertidas. Aqui nesse volume nós temos as compilações de A Armação, que conta com os roteiros do Lee Falk, a arte do Wilson McCoy. Aí nós temos a Maga Escarlate, sempre com o Lee Falk nos roteiros, e aqui nós temos o Ray Moore com o seu assistente, o Wilson McCoy. A Transformação do Fantasma, Diana e os Assaltantes de Banco, Os Recém-Casados. E é muito interessante, para quem não conhece o Fantasma, ele segue uma linhagem sucessória. O personagem, salvo engano, o primeiro Fantasma surgiu lá no ano de 1536. É uma história que envolve pirataria, e o primeiro dos fantasmas, ele faz um juramento no crânio do assassino do seu pai. As histórias, elas se passam no país fictício de Bengala, que se localiza lá na África. Inicialmente se chamava Bengali, e ele seria ali do sudoeste, do sudeste asiático, próximo à região da Índia. Depois passou a ser localizado ali na África. Ele tem o seu cavalo ali, que é chamado de herói, tem o seu cão, que é muito famoso e compartilha uma grande parceria, seria o sidekick principal aí do Fantasma, com histórias realmente muito legais, muito criativas, abordando questões de assalto ao banco, as questões da própria África ali, com ele protegendo o povo. Então essa linhagem que surgiu lá no ano de 1536, ela vai evoluindo, e as histórias do início do Fantasma se passam na 21ª geração. Depois teve outros substitutos, e sempre com as pessoas mantendo ali uma personalidade muito semelhante entre todos os fantasmas, passando ali de pai para filho o manto. Então aqui, galera, temos uma publicação que é realmente muito bacana, muito interessante. Fico feliz de ver o espírito que anda voltando às bancas brasileiras. Isso aqui não é algo que você vai falar, meu Deus, é sensacional, é genial, porém ele tem a sua marca, ele tem a sua história dentro do mundo dos quadrinhos, com um personagem realmente muito influente. E quem gosta de ter uma análise contextual de como os quadrinhos acabaram evoluindo, as influências, né, de personagens como o Fantasma gerou para os super-heróis, eu realmente indico essa publicação. Então, galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!